no Judiciário. Destaque é a posse do ministro Edson Fachin como presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Ela acontece amanhã, né, Luciana? Amanhã, na hora da sessão do TSE, que começa às 7 horas da noite. O ministro Fachin vai substituir o ministro Roberto Barroso, que está deixando a presidência depois aí de 2 anos à frente do tribunal. Agora, Fachin toma posse, é bom a gente lembrar, mas não vai comandar as eleições deste ano, não. Um ministro do Supremo Tribunal Federal pode ficar até 4 anos lá no Tribunal Superior Eleitoral. E o prazo de Fachin, esse mandato do Fachin, vence em agosto. Então, ele assume amanhã, vai até agosto, e quem vai comandar na prática as eleições deste ano vai ser o ministro Alexandre de Moraes. O tom lá no Tribunal Superior Eleitoral já está elevadíssimo com relação ao presidente Jair Bolsonaro. A justificativa que não é que o Tribunal Superior Eleitoral elevou o tom, apenas estaria rebatendo as críticas que continuam sendo feitas pelo presidente da República ao sistema de votação, às urnas eletrônicas. Edson Fachin e o ministro Alexandre de Moraes vieram pessoalmente aqui ao Palácio do Planalto entregar o convite de posse ao presidente Bolsonaro. E na época o presidente ele reclamou que em 2 oportunidades ele teria tentado conversar com o ministro Alexandre de Moraes e foi ignorado, foi deixado no vácuo. Então, assim, o clima não é bom. Com Alexandre de Moraes é pior do que com o ministro Edson Fachin, mas que já começa também a dar sinais de que vai fazer críticas ao governo federal. Na semana passada, quando o presidente estava lá na Rússia, o ministro Fachin até sinalizou durante uma entrevista que o TSE já poderia estar sobre um ataque cibernético por parte dos russos, o que irritou muito o presidente da República. Então, assim, ano movimentado envolvendo aí todo o processo eleitoral. Amanhã, antes de deixar o cargo, o ministro Barroso vai participar do último ato público dele, que vai ser a renovação com empresas de checagem de informação. Esse trabalho acontece desde as eleições de 2020 e o objetivo é ter o apoio das agências de checagem para combater as chamadas fake news. E o Tribunal Superior Eleitoral, sempre que aparece uma fake news com relação, uma notícia falsa com relação à urna eletrônica, ao processo de votação como um todo, ele publica também as respostas nas redes sociais, e isso deve permanecer agora também no ano de eleição presidencial, que a expectativa é de que a campanha seja ainda mais dura. Então, Luciana, o presidente Bolsonaro foi convidado pessoalmente, como você disse, Fachin assume, mas já em agosto quem vai comandar as eleições, assume então o mesmo cargo como presidente do Tribunal Superior Eleitoral, é o ministro Alexandre de Moraes, que dá calafrio, evidentemente, nos partidários do presidente Jair Bolsonaro. Então, ao que tudo indica, quebrar o gelo, amanhã o presidente Bolsonaro deve comparecer, Luciana? Olha, ele foi convidado, mas aqui no Palácio do Planalto ainda não há confirmação da ida do presidente Jair Bolsonaro. Existe a possibilidade, o Tribunal Superior Eleitoral, assim como o Judiciário como um todo, está atuando de forma semipresencial. Pode ser também que isso possa ser acompanhado online, né, pelas autoridades, mas o Palácio do Planalto ainda não confirmou a ida do presidente Bolsonaro. O presidente tem se irritado muito com as críticas lá dos ministros, não só do Tribunal Superior Eleitoral, mas do Supremo como um todo. Ele tem dito que existe uma minoria no Supremo Tribunal Federal que trabalha pela eleição do ex-presidente Lula e trabalha para tentar minar a candidatura dele à reeleição agora no final do ano. Luciana Verdolim, diretamente de Brasília. Daqui a pouco ela retorna na programação aqui da Jovem Pan. E quem retorna agora é o Paulo Pousonoff. Paulo, presidente, a gente sabe que as relações, na semana passada, inclusive ele deu uma entrevista que repercutiu em toda a imprensa brasileira, com críticas aí justamente a Barroso, Fachin e o próprio Alexandre de Moraes, né? Logo, ele estava ainda na Rússia, conversou aqui conosco nos Pingos nos Is. Você iria ou não, Paulo, para quebrar esse gelo, presidente Bolsonaro? Não, eu iria. Eu acho que faz parte aí até da liturgia do cargo, né? Mostrar nesse momento em que eu acredito que o TSE e o STF também, por extensão, demonstram hostilidade e pouca
civilidade nas relações institucionais, apesar, né, do discurso de proteção da democracia ou coisa que o valha. Eu acho que cabe aí ao presidente Jair Bolsonaro mostrar nesse momento quem é o adulto nessa história, né? Porque, de acordo até com o que a Luciana trouxe, fica esse clima, né? Nós não estamos fazendo nada, que foi o outro que começou. Parece aquele discurso até de criança, né? Eu só revidei, eu não comecei a briga. É uma briguinha muito, muito infantil. Eu tendo a concordar com o presidente Jair Bolsonaro. Acho que o STF e o TSE, nesse caso, agem como um partido de oposição flagrante a um dos candidatos. Isso é muito grave. Isso ficou muito patente no pronunciamento, no discurso do ministro Barroso na semana passada, se despedindo aí do cargo de presidente do TSE. E a Luciana trouxe, né, que o ministro Fachin, ele não vai presidir as eleições, mas ele vai exercer esse cargo de presidente do TSE no momento que também é crucial, que é o do deferimento das candidaturas. Pelo discurso do Barroso na semana passada, a gente sabe que isso é muito difícil, porque geraria uma tensão enorme, né? Talvez insustentável. Mas, pelo discurso do ministro Barroso na semana passada, existe sim o perigo de a candidatura do presidente Jair Bolsonaro à reeleição não ser definida pelo TSE, porque o presidente Jair Bolsonaro, a gente sabe, faz aí essas críticas todas ao sistema, à segurança, né, do sistema eleitoral brasileiro. Agora, também falta ao Fachin combinar, né, tanto com o Alexandre de Moraes quanto com o Barroso, porque semana passada ele pisou na bola e disse que o nosso sistema eleitoral talvez não seja tão seguro assim quanto vem garantindo o Barroso, e já pode estar sob cyberataque aí até dos russos. O ministro Barroso, na semana passada, fez esse balanço da gestão dele à frente do TSE. Ele praticamente disse que a democracia do país entrou em risco, Paulo. É sempre esse discurso, né? Só que é curioso, a revista Veja até trouxe neste fim de semana que o ministro Barroso participou de um evento lá nos Estados Unidos que se chama Ditching the President, alguma coisa como se livrando de um presidente. O que eu acho que é um sinal muito maior de risco para a democracia que o presidente do TSE, né, até pouco tempo, um ministro da Suprema Corte, haja dessa forma, assim, tão ostensivamente político-partidária, dessa forma tão, assim, animosidade, né, a relação de animosidade com o presidente da República, que é o presidente de um poder, né, do poder executivo. Para mim isso é muito mais perigoso do que, por exemplo, aquelas palavras, ações, gestos, aquela fantasia revolucionária, guerrilheira toda do velhinho doente Roberto Jefferson, que continua preso aí por conta de uma decisão do STF.